lendo o livro Jeremias, que fala bem explícito, bem explícito. O pecado de Judá está escrito com estilete de ferro, está gravado com pontas de diamante na pedra do seu coração e também nas pontas de seus altares. É para que seus filhos se lembrem de seus altares e dos postes sagrados debaixo das árvores verdes, sobre as colinas elevadas, sobre os montes e campos abertos, por causa de todos os pecados que você cometeu em todos os seus territórios. Vou entregar à pilhagem os bens e todos os tesouros que você possui. Você terá que renunciar à herança que eu em havia dado. Eu o tornarei escravo de seus inimigos de uma terra que você não conhece, porque vocês acenderam o fogo da minha ira, que arderá para sempre. Nós vamos analisar nesse contexto histórico que me veio como uma intuição mesmo de começar a procurar, porque eu sempre me perguntava por que tanto ódio, por que tanta maldade no nosso país, né, com relação ao povo negro. E seguindo a trajetória dos hebreus, né, a herança que Deus prometeu a Abraão foi a terra prometida. Mas devido a esse processo, né, de busca, se a gente for analisar bem, eles saíram do Egito, vamos falar assim, para não render muito o assunto, Israel, né? Então, assim, eles saíram de lá, desde o tempo já foi um processo, desde o tempo de Moisés, né? Moisés que foi escolhido para guiar o povo, os filhos de Abraão, né? Então, os escravos, né, de Faraó. E até um contexto muito bonito a história de Moisés. Eu gosto muito da história de Moisés. Mas Moisés, ele também não alcançou a terra prometida. Então foi um processo, foi uma libertação. Ou seja, eles eram escravos, mas houve uma escolha, né, uma missão que Moisés foi incumbido de fazer essa façanha, de tirar os hebreus, né, daquela posição de escravos. E juntos foram, né, atrás da terra prometida a Moisés, que foi a mesma terra prometida a Abraão. Porque Deus, né, tem na Bíblia, né, conta, relata, né, tem várias visões com relação a isso, mas houve esse contrato entre Deus e Abraão. E, na verdade, tem uma lógica, tem uma logística que retrata agora no livro de Jeremias, o capítulo 17, do 1 até o 5, que realmente retrata essa quebra de contrato entre Deus, né, Javé, e os descendentes de Abraão, que eram os mesmos que Moisés havia tirado das mãos de Faraó, em busca dessa tal terra. Porém, quando eles
passaram por essas terras, em momento algum eles acharam terras que não havia habitantes. Eles tiveram que lutar, tiveram que se apossar das terras de seus semelhantes. Não foi entregue assim, de mão beijada. Entende? Então, na minha percepção, eu acredito assim. Se é um presente, já é meu, é um presente. Eu não preciso lutar. Eu não preciso lutar se é um presente que foi me dado. Então, eu tenho que receber esse presente com gratidão, né? Sem lutar. Não preciso lutar se já é um presente, se já é meu. Mas a trajetória, essa trajetória que a gente vem falando, foi a falta de fé, pois eles não acreditavam em um Deus que eles não viam. Então eles acabaram desagradando esse Deus, que na minha percepção também é um Deus muito vingativo, que pune, que é muito vingativo. Essa é a minha opinião. Mas se a gente for realmente trazer essa história, essas, digamos, pragas lançadas aos descendentes, né? Aos descendentes que iriam trabalhar, iriam servir aos seus inimigos em uma terra desconhecida dos seus antepassados, né? Se a gente for aprofundar toda a história aqui, todo o contexto, vai ter realmente essa fala, né? Essa escrita desconhecida pelos seus antepassados. O Jeremias, ele relata o que Deus mandou ele retratar aos povos de Israel. Então isso é muito impressionante, porque nós estamos falando de praga, né? Nós, na nossa percepção de terapeuta, vamos tratar como karma, karma dos antepassados. Então, o que os antepassados fizeram lá em outras vivências, relata, a gente acaba realmente trazendo uma carga muito negativa. Quem trabalha realmente com essa questão de limpeza energética, limpeza dos antepassados, né, traumas e outras coisas mais, o povo negro, eu sou negra também, a gente vem com o psicológico muito abalado, né? A gente vem com aquele pensamento de inferioridade que está dentro, está dentro. E por fora a gente quer mostrar que está tudo bem. Não está tudo bem. Porque o psicológico, eu me libertei. Eu nunca me importei com essa questão de cor, né? Mas, quando eu fui trabalhar minha cura, eu vim entender que eu precisava me perdoar. Eu vim entender que eu precisava me curar. E vim entender que foram karmas dos antepassados, da minha linhagem familiar. Então eu carreguei um karma dos meus antepassados. Aí veio a minha libertação, o meu despertar para a espiritualidade. Eu vim entender que eu estava carregando um passado e daí, onde eu cheguei, até eu descobrir por que as coisas não estavam caminhando bem para mim. E porque ao meu redor todos estão falando de negritude, estão falando de negro, negro, negro. Mas se a gente for perceber, o negro foi escravizado, ficou na condição de escravo, era uma prática normal naquele período. E viemos parar aqui, meus antepassados vieram, estavam passando naquele momento por dores da pior forma possível. E isso
foi realmente produzindo uma relação para os seus descendentes. E a gente vem remoendo, a gente vem relatando, a gente vem revivendo essas dores que não passa para alguns, porque a gente acaba não compreendendo o processo. Então, na minha busca de eu procurar saber por quê, aí minha busca começa na minha libertação de karmas dos antepassados. E vim compreender que eu estava carregando laços dos antepassados, as dores dos antepassados. E minha ficha caiu. Minha ficha caiu, porque eu aceitei aquela situação para mim, sem saber a veracidade, sem saber, porque eu estava deixando coisas externas entrar dentro de mim. Eu ouvi coisas na infância, quando eu era criança e tal. Eu ouvi e fui crescendo, vendo, mas não entendendo. Mas aquilo estava entrando. E isso é perigoso. Porque a gente nasce como uma criança inocente. Mas a sociedade em si, ela vai criando essas pedrinhas que vai crescendo dentro de nós, que vai colocando barreiras, aquelas pedras começam a ficar gigantescas dentro da gente e a gente acha que tudo tem que ser dificuldade, tudo tem que ser dificuldade, porque do sofrimento dos nossos antepassados. Mas o que a gente vem refletir com isso? O que a gente pode tirar? O que eu quero realmente falar? Que tudo que aconteceu com os negros, tudo que aconteceu com meus antepassados, foi uma lança desde o tempo de Abraão. Ou seja, nós somos os descendentes de Abraão, nós somos os hebreus, nós somos os descendentes de Abraão. E isso significa o quê? Que essa terra desconhecida dos seus antepassados é o Brasil. A herança, o Brasil foi a única terra que foi dada, de fato. Se a gente for perceber a história, os portugueses vieram, encontraram um povo criança, né? Uma inocência. A gente trata logo da inocência do Brasil. Pessoas sem roupa, sem apego a coisas materiais. Trocou, fez a troca, ouro por garfo, ou seja, a inocência pela sociedade que veste, ou seja, a sociedade que veste, a sociedade que bota, que coloca empecilhos, a sociedade que te molda, que vai te moldar, que achou estranho aquele povo sem roupa. Aí a sociedade veio e me vestiu, a sociedade veio e vestiu os nossos índios. Então, o que eu estou querendo abrir assim a mente? Porque o Brasil foi o único país, foi a única terra que foi dada pela inocência. A gente está falando de um povo que era e são os guardiões da terra. Que os índios, eles, espiritualmente falando, eles são os guardiões dessa terra. Eles eram natureza, eles são natureza, eles se ligavam com a natureza, eles tinham apego àquela terra, mas com respeito à mãe terra, com respeito à natureza, com respeito eles recebiam intuições de cura. Tudo que a sociedade aprendeu foi com os índios. A medicina veio da onde? A cura do corpo
Da onde que veio isso? Então, se a gente for realmente pensar com as ideias, com a nossa intuição, nós vamos entender que o Brasil é a terra prometida a Abraão, a terra que Deus prometeu a Abraão lá atrás. Nós somos os descendentes de Abraão, os hebreus, os remanescentes dos hebreus, aquele povo que saiu de lá, de trás, e do nada veio na condição de que de escravo trabalhar para os seus inimigos. Quem são esses seus inimigos? Quem são eles? Quem são esses inimigos? Quem te escravizou, quem te usou como a mão de obra escrava, mão de obra. Isso realmente traz uma coisa muito, uma energia muito de dor quando a gente fala. Mas quando a gente para pensar, quando nós paramos para pensar nessa verdade, que pode ser a verdade absoluta, eu sinto, tenho quase certeza do que eu estou falando. Eu não tenho provas, porque eu não estava naquele momento, não estava no processo, não tenho relatos do processo, mas quem direcionou o homem até as terras, até o Brasil, foi a intuição. Desde Cristóvão Colombo. Então, gente, é muito profundo isso, me fez realmente sentir a veracidade dessa informação, porque tem tudo a ver. O Brasil é a única terra que tudo dá, tudo que você planta, tudo que você... o Brasil já começou a sua exploração natural, ou seja, foi explorado os seus recursos naturais. O Brasil, desde o descobrimento que o Brasil dá e dá. O Brasil é um país mais próspero em recursos naturais do planeta. O Brasil é a pátria. O Brasil é a pátria do Evangelho, porque já estava predestinado para acontecer dessa maneira. Então, se aconteceu de ter escravizado, de ter servido aos meus senhores, como falavam mais velhos, aos meus senhores, a mucama e outras coisas mais que existiam naquela época, a inferioridade, aquele sentimento de ser inferior, tudo isso é uma coisa que estava enraizado dentro. A questão da escrava, da escravização humana foi uma coisa mesmo de dentro. Já éramos escravos de dentro. Isso já trouxeram, sabe? Trouxeram. Tanto que isso acumulou em mim também. Olha a minha geração. Que eu também senti esse desprezo. Porque falaram coisas que eu não sabia o que era. Eu deixei entrar, mas eu segui algo dentro de mim que dizia que alguma coisa estava errado, que alguma coisa tinha aí, que não é possível, não era possível não ter um motivo para tudo isso. E hoje eu tenho convicção que era esse motivo, pelos pecados que nós chamamos hoje de karma, dos nossos antepassados lá naquele tempo, onde a fé foi violada, o decreto foi violado e aquele Javé, aquele Deus
que puniu as gerações futuras, entende? Então, nós estamos aqui hoje nos libertando de tudo isso. Só de a gente entender o processo, de entender o porquê de tudo isso. Nós não somos pobres, coitados. Tudo que aconteceu foi por causa dos nossos antepassados que romperam um decreto, que romperam uma aliança com Deus. E nós estamos hoje perdidos, de certa forma, tentando nos buscar, tentando entender o nosso processo aqui. E isso é verídico. Isso faz todo sentido, isso é libertador. Eu me libertei quando eu entendi e fui e cheguei até aqui nessa parte. Do nada, abri e vi logo esse contexto, onde eu já estava me perguntando e me libertando de karmas dos antepassados. Não que eles tenham cometido, que eles são culpados, não existe isso. Naquele momento, tinha que acontecer dessa forma, porque tudo no universo está perfeito, tudo é do jeito que tem que ser. Mas, de fato, nós somos os descendentes de Abraão. E, com certeza, com toda certeza, isso explica tudo. Todo esse processo social, todo esse abandono das políticas públicas, essa busca por qualidade de vida, né? Mas essa cura tem que acontecer individualmente, cada ser de cor que desejar qual cor tem que se libertar por dentro, porque isso é um corpo físico, é só um corpo físico. Mas o que está dentro é o que nós trazemos de lá de trás. Então é preciso trabalhar tudo isso para existir a libertação desse karma que foi cometido, né? Foi cometido e existe que a descendência possa pegar o peso, né? A herança kármica dos nossos antepassados. Isso é verídico. Então, gente, eu espero que eu tenha passado corretamente a informação, que vocês tenham entendido. Essa é a minha visão que me libertou de vários paradigmas, de vários preconceitos internos, que não tinha nada a ver com ninguém de fora. Tinha tudo a ver comigo. Então, eu espero que possa ajudar a todos que escutarem, que estiverem alinhados nesse processo, buscando saber, conhecer, porque isso é um chamado. Isso é natural, é a nossa intuição nos guiando até a verdade. Lendo o livro Jeremias, que fala bem explícito